Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje eu vou estar falando de um tema que eu vejo que ainda está muito confuso, principalmente eu vejo nas comunidades do Facebook. As pessoas têm muita dúvida em relação a isso, mas elas não sabem nem por onde começar a procurar. Que é o seguinte: quando que está indicado cirurgia para transtorno obsessivo compulsivo? Então a gente sabe que o transtorno obsessivo compulsivo, principalmente aquele que não responde à psicoterapia, a medicamentos ou a combinação dos dois, é um transtorno extremamente grave que gera uma série de limitações, tanto a nível de trabalho, tanto a nível escolar, né? A pessoa fica incapacitada de estar estudando e ela acaba tendo uma série de limitações. Por exemplo, ela tem que ficar cumprindo rituais de 6, 7, 8 horas, que se ela não cumprir, ela não consegue levar o seu dia normal. Então acaba limitando um tanto quanto a pessoa, ela acaba, se não responde aos tratamentos, geralmente desenvolvendo quadros de depressões bem graves, né? Então é um quadro que deve ser abordado com extrema seriedade. Então, quando que vai se pensar em cirurgia para transtorno obsessivo compulsivo? Isso é importante. Se pensa em um processo cirúrgico para os casos de toque quando é um quadro refratário, não quando é um quadro grave. O quadro precisa ser refratário, ou seja, não responder mais a nenhum medicamento, mais a nenhuma forma de psicoterapia e nenhuma combinação entre os medicamentos e as formas de psicoterapia. Isso é muito importante. O paciente precisa ser refratário, né? Não adianta achar, o meu quadro é muito grave, então eu mereço cirurgia. Não. A questão é que você precisa ser refratário às mais diversas terapêuticas propostas anteriormente à cirurgia. Outra questão, é muito importante haver um documento, não só do seu psiquiatra, como de outro psiquiatra, uma avaliação de um outro psiquiatra atestando a sua refratariedade aos mais diversos tratamentos. Fora isso, fora a esse consentimento entre os psiquiatras, haver um consentimento do próprio paciente. Por quê? Porque a opção cirúrgica não é uma obrigatoriedade, é uma opção terapêutica que vai ser proposta para o paciente. Aí ele vai ver se concorda ou não concorda. Os conselhos, né, os regionais de medicina, geralmente solicitam que sejam avaliados pelo menos por uma equipe de 2 psiquiatras e 1 ou 2 neurocirurgiões. Esses neurocirurgiões vão estar realizando alguns exames de imagem, geralmente uma ressonância magnética e exames neurológicos. Aí, havendo consentimento entre a equipe, vai ser encaminhado o documento para o conselho para ver se o conselho libera ou não o processo cirúrgico. Outra questão muito importante é que esse serviço que realizar a cirurgia vai ter que garantir que consegue acompanhar esse paciente a longo prazo. Ou seja, não é uma intervenção cirúrgica onde você vai retirar um tumor. Faz parte de um processo terapêutico, tudo bem? Então é muito importante que a longo prazo você tenha uma equipe de suporte para esse tipo de paciente. Por quê? Porque geralmente o paciente ele não só realiza o processo cirúrgico, como ele retoma as medicações e a psicoterapia. Porque nota-se que depois do processo cirúrgico você melhora a resposta do paciente, tanto às drogas quanto ao processo de psicoterapia, né? Então é muito importante você ter todo esse aval, né? Você ter uma equipe que te siga a longo prazo. Os processos cirúrgicos, eu vou estar falando num outro vídeo, tem uma postagem no meu blog em relação a isso. Eles estão cada vez melhores, né? Sendo cada vez menos invasivos, né? Por laser, tem uma série de coisas com efeitos colaterais cada vez menores, mas são a última opção terapêutica, né? Você tem que exaurir toda a opção terapêutica de fármacos, de psicoterapia, que são cada vez maiores também para pensar num processo cirúrgico. E a gente tem essas indicações mais para toque, né? Toque, alguns quadros de depressão muito grave, que eu vou também estar falando depois. Tudo bem, pessoal? Então era esclarecer essa dúvida. Quais parâmetros são necessários para você estar sendo candidato a um processo cirúrgico? Então é muito importante que você seja refratário a todos os tratamentos, sejam eles psicoterápicos, sejam eles medicamentosos. Fora isso, haver um consentimento entre a equipe e um consentimento pelo próprio paciente. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima.